pessoal, tudo bem? Samuel Possebon, editor da Teletime, mais uma vez de volta aqui à FutureCon 2025, diretamente dos estúdios da Associação NEL, que gentilmente cedeu esse espaço para a gente fazer as entrevistas com pessoas importantes que passam por aqui. E agora estamos com o Denis Ferreira, CEO da Lares, que não só é um entrevistado recorrente aqui no nosso podcast, como também agora patrocinador do podcast. Então, Denis, primeiro eu tenho que agradecer porque a gente sempre reforça que o apoio das empresas ao jornalismo independente, ao jornalismo especializado, é fundamental para o ecossistema. Eu acho que a Lares é uma das empresas que entende isso, abraçou esse nosso projeto, fico muito feliz, te agradeço, né? O que não quer dizer que, eventualmente, a gente não vai fazer críticas para vocês, o que não quer dizer que, eventualmente, a gente não vai puxar a orelha de vocês, e, claro, a gente vai sempre trazer aquilo que a Lares está fazendo para contribuir para o mercado. Então, mais uma vez, agradeço essa presença de vocês como patrocinadores do nosso podcast e, claro, a presença de você no nosso programa aqui, mais uma vez, para ser entrevistado. Beleza. Bom, primeiro, Samuca, obrigado pelo convite, mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui sendo entrevistado por você. Acho que você falou tudo. Assim, ter um jornalismo independente para o nosso segmento é super importante. Acho que vocês são uma das principais fontes de informação que o mercado tem, e por isso aí o nosso apoio a vocês e vincular a marca Lares com a Teletime é também um ponto importante para nós. Fico muito feliz por isso. Denis, vamos falar um pouco sobre o mercado. O mercado de banda larga está passando por muitas transformações aí nos últimos anos. A gente viu uma dinâmica competitiva completamente nova. A gente viu a diversificação das empresas em termos de oferta de serviços, processos de consolidação que aconteceram em várias frentes. Como é que a Lares está hoje? Como é que vocês estão enfrentando esse novo momento do mercado? Onde é que está o foco de prioridade de vocês? Legal. Bom, você mesmo falou, né? Assim, acho que o mercado de banda larga como um todo, ele está num ponto de inflexão que ele começa... existe um período até mais ou menos 2022, começo de 2023, que você tinha ainda um crescimento expressivo do Greenfield, e que isso não existe mais. Hoje nós temos um Brasil praticamente fibrado, onde as oportunidades de Greenfield são pequenas, né? Eventualmente um nicho ou outro, uma região ou outra que ainda não está coberta. Então, acabou esse mercado de construir redes e trazer um cliente novo, né, de uma tecnologia mais antiga. Hoje a gente vê um cenário muito competitivo, e a gente tem falado muito sobre essa questão da competitividade, né, que para nós é super importante. A gente tem um arcabouço regulatório e também de formalização aí das empresas para que a gente possa continuar competindo num tabuleiro de jogo que seja com regras conhecidas para todos e principalmente que estimulem a competitividade. Mas nós temos nos posicionado com foco bastante grande em ter excelência no nosso core business, que é a prestação de serviço de banda larga de alta qualidade, continuar fazendo o projeto nosso de ser um dos protagonistas da consolidação do mercado de ISPs no Brasil, e estamos nessa frente. Nós criamos uma robustez muito grande, uma capacitação muito grande em todo o end-to-end no nosso processo de M&A, e a gente está tendo muito sucesso nisso. Então, a gente vai continuar com essa frente. E, obviamente, quando a gente fala de competitividade, a gente tem que pensar no que faz a diferença para a gente aumentar o ticket médio, para a gente fazer uma diferença para o cliente. E na nossa preferência, a visão nossa estratégica é construir coisas em cima da nossa infraestrutura de conectividade. Eu costumo dizer que é o seguinte, né? É igual você brincar com um Lego. Se você tem aquela base do Lego, quadradão ali, você depois consegue colocar torres ali gigantes, né, dentro daquele quadrado utilizando Legos. Agora, se você tem um Lego pequeno que está ali na tua base e depois quer crescer abrindo o escopo, isso vai ser ruim e provavelmente não vai ter sucesso. Então, a gente quer ter serviço de excelência, atendimento de excelência, times de reparo de excelência, produtos de excelência, e com isso a gente pretende levar cada vez mais valor e conveniência para os nossos clientes. Então, essas são as principais frentes que nós estamos colocando foco.
Tem algumas coisas que a gente não está colocando foco e nesse momento não vamos colocar foco. Agora, você fala de construir uma base. Construir uma base significa sistema, significa rede, significa preparação de equipe. O que é construir essa base sólida para o crescimento? O que foi, pelo menos no caso da Live? Assim, desde da chegada da nova gestão lá em 2022, né, na Lari, né, que era Grupo Conexão, né, nós tivemos um planejamento muito claro com o nosso acionista, que era criar uma plataforma robusta, com escalabilidade, e para isso você precisa ter sistemas completamente integrados, processos que rodem muito bem em cima desses sistemas, controle sobre todas as atividades que nós temos, um nível de informação muito grande, uma organização de dados muito grande para facilitar a tomada de decisão. Então, tudo isso construiu fortalezas para que a gente depois conseguisse investir no nosso negócio de uma maneira muito mais efetiva e muito mais consistente. A nossa rede ela continua numa evolução constante. Você tem acompanhado aí, nós sempre somos pioneiros no lançamento de novas tecnologias, lá atrás com Wi-Fi 6, depois com Wi-Fi 7, XGS-PON. Então, isso continua. Continuamos fazendo isso, vamos fazer ainda mais. Recentemente, com essa estrutura que nós criamos de atendimento, a gente tem utilizado muito inteligência artificial na prática, gerando resultado. Por quê? Exatamente por essa organização em termos de arquitetura de sistemas, arquitetura de processo e principalmente das pessoas entendendo como que a inteligência artificial pode ser usada para nós melhorarmos a qualidade do nosso serviço e a percepção do cliente em termos de valor que a gente traz para eles. Isso internamente, dentro da organização da empresa, usa a inteligência artificial para ganhar esses processos de produto. Exatamente. Ainda não como um produto. Vocês ainda não como produto. Ganho não só de produtividade, mas também de conhecimento e diria que proatividade no tratamento dos problemas com o cliente. A gente consegue, nós temos IAs que estão na operação, nós temos IAs que estão no nosso call center. Manutenção preditiva, exatamente. Identificação rápida de problemas que eventualmente podem acontecer. Então, temos investido nisso e a gente consegue fazer isso por quê? Porque nós criamos essa arquitetura, criamos essa organização sólida, com pilares sólidos, com fundações sólidas, para fazer o resultado acontecer. Então, quando a gente faz um projeto de IA, ou quando a gente faz um novo deal de M&A e faz a integração, a gente consegue fazer de uma forma muito rápida e muito efetiva, e isso gera muito valor para o nosso cliente e também, obviamente, para o nosso acionista. Agora vamos falar um pouco da estratégia B2B que vocês anunciaram no ano passado com a Lares Empresas. Aliás, eu falei ano passado, mas não sei se foi na Brint desse ano. Agora eu já... Foi no final de 2023. Isso aí, então no ano passado. Essa me parece que é uma estratégia, e a gente conversou com vários provedores aqui durante esse evento, uma estratégia que é meio comum hoje dentro dos operadores do porte da Lares, de operadores de porte médio, como uma estratégia de ampliação de receita. Uhum. Qual que é o foco? É conseguir fazer com que vocês atendam no B2B com a mesma qualidade, com a mesma proximidade do consumidor que vocês tinham no B2C, ou é uma coisa nova, é um produto novo que vocês estão desenvolvendo a partir de uma expertise que vocês ainda têm que trazer para dentro? Essa é uma boa pergunta pelo seguinte, acho que tem, primeiro, o que a gente pode fazer em cima da nossa infraestrutura que já está disponível, que é o que você falou. Colocar produtos de B2B sobre o que já existe. Mas isso precisa ser feito de uma maneira organizada, com foco em vendas, com foco em marketing e principalmente com foco na esteira. O cliente B2B ele é muito diferente do B2C. O B2C ele é um cliente muito mais transacional. O B2B, quando a gente fala de grandes contas, de governo, de atacado, é muito mais consultivo. Você precisa ter uma esteira diferente, você precisa ter sistemas olhando de forma diferente esse processo, precisa ter capacitação das pessoas de forma diferente, seja de marketing, seja de vendas, seja de operações. Então, nós fizemos um investimento para que isso gerasse resultado. Outra coisa,
Principalmente agora com a ASA, quando nós adquirimos a ASA tinha uma área que era soluções inteligentes. E nós enxergamos aquilo ali como uma mega oportunidade para abrir uma via de crescimento que a gente não tinha antes. Nós pegamos o expertise que a ASA tinha sobre isso, soluções inteligentes é voltada para condomínios, numa abordagem B2B, Segurança, monitoramento, né? Segurança, monitoramento, perímetro, cerca de perímetro, né, reconhecimento facial, toda essa parte que está em cima da nossa infraestrutura de banda larga. Então, isso estava na ASA e depois, ao longo do processo de integração da ASA, nós fomos incubando esse business, eu diria que essa vertical de negócio do B2B, para que a gente pudesse expandir isso para todo o Brasil. A gente começou esse processo há 3 meses atrás, a gente já tem um sucesso bastante grande, já temos aí vários clientes na fila desses projetos aí de condomínio, porque é uma necessidade, é uma realidade hoje do Brasil, não só para condomínios, mas também uma demanda para cidades, smart cities, né, muralhas digitais. Então, nós temos essa abordagem também. Então, esse é um caminho, né, do B2B2C que nós queremos aproveitar e em cima, de novo, de uma infraestrutura que é feita pela banda larga. De novo, é o tabuleiro do Lego ali que a gente vai colocando, criando estruturas em cima dele, né? Agora, como é que foi a evolução do negócio B2B desde então? Em termos de participação de receita, em termos de horas consumidas de trabalho da empresa, de esforço demandado para isso e de resposta de mercado? Bom, primeiro que, além, obviamente, das pessoas, nós crescemos a área de B2B em termos de vendedores, em termos de time de marketing, criamos times dedicados de operação para você poder atender melhor o cliente no caso de manutenção e reparo. Fizemos um investimento também bastante grande do ponto de vista de TI, criando plataformas específicas. Como eu te falei, a esteira é muito diferente. Então, nós fizemos investimento para que esse processo, essa esteira do B2B, ela fosse automatizada, para que tivesse uma percepção de qualidade no atendimento do B2B tão boa ou melhor do que a do B2C. Então, você ter sistemas suportando esses processos, essa esteira, é fundamental para você ter sucesso no B2B. Estamos também lançando novos produtos. Obviamente, as soluções inteligentes é um principal carro-chefe, mas tem outras coisas que nós estamos fazendo, que nós estamos lançando. E estamos fazendo também um upgrade da nossa rede. A nossa rede, não só olhando o B2B, mas olhando B2C e B2B, nós temos feito uma evolução e temos investido para que a nossa rede continue sendo uma rede de alta capacidade, de alta resiliência e de alta disponibilidade para os nossos clientes, para eles poderem utilizar os nossos serviços da melhor maneira possível. Precisa disso para poder atender esse upgrade da rede, né? Esse robustecimento da rede, como se você estivesse aumentando o tamanho do seu Lego, né? O Lego básico. É fundamental isso? É fundamental, assim. O mercado de telecom, ele é um mercado de capital intensivo, é uma indústria de capital intensivo. E por que isso acontece? Porque a evolução digital, ela cada vez mais ela tem uma velocidade que é exponencializada. Então, nós temos que fazer um esforço, e obviamente temos que olhar a rentabilidade desse esforço, para que a gente esteja up-to-date. Se você não tiver up-to-date e olhando para frente, uma hora você vai acabar perdendo espaço no mercado. Então, ser competitivo no mercado de telecom é sempre fazer escolhas de evolução daquilo que você tem em termos de infraestrutura para oferecer o serviço. Agora, usando esse gancho do ser competitivo no mercado de telecom e indo para o mercado B2C, que é um mercado extremamente competitivo, desafiador, com todos os problemas que a gente sabe que tem. Como ser competitivo, como se diferenciar num cenário em que você tem uma competição tão agressiva e, em alguns aspectos, até mesmo destrutiva para o próprio mercado? Sim. O que a gente vê hoje é uma competitividade muito grande. Qualquer cidade que nós estamos presentes, a gente tem pelo menos 4, 5
provedores de banda larga com fibra, né? Alguns formalizados, outros não formalizados, e acho que isso é um ponto importante. Eu acho que o movimento que a Anatel fez em prol da formalização do mercado de ISPs é super positivo, porque vai exigir que as empresas façam a formalização, e aí, em cima disso, você vai ter acompanhamento de um escopo, né, de um arcabouço regulatório muito mais equilibrado e pró-competição, para que a gente evite os ISPs sérios que pagam impostos, que pagam poste, que pagam funcionário CLT, tenha competitividade com aqueles que não, eventualmente não façam isso, né? Então, acho que tem esse aspecto da formalização, que é um ponto super importante para você manter a competitividade. Eu acho que o outro aspecto é na reforma do PGMC, o conceito do PPP, que no voto do conselheiro Caran isso foi mantido, então isso é extremamente positivo, gera uma condição muito boa para a gente continuar competindo e continuar investindo e continuar o sucesso, né, que é a banda larga em fibra no Brasil versus outros países do mundo. Eu acho que esse é um outro aspecto. E né, você sabe que tem até um projeto de lei agora, eu não me recordo o número, mas está querendo mexer nessa reclassificação de PPP, criando vários níveis ali, né? Eu acho que é uma coisa que vocês já se opuseram. Não, Né? isso aí não faz o mínimo sentido, né? Assim, a gente acredita muito no conceito assimétrico que já existe hoje de simplesmente o PPP ser classificado com uma empresa que tem menos de 5% de market share. Para nós é o que nós defendemos e acho que é o que faz sentido para o mercado. Quando a gente olha o tamanho da competição que nós temos, quero dizer, o tamanho dos competidores que nós temos e a quantidade de competidores que nós temos, então acho que isso é importante, né? Outro aspecto que é relevante é sairmos desse limbo regulatório que está em relação aos postes. Nós precisamos de uma definição, essa definição precisa ter uma premência para que tenha-se uma solução. A Anatel já fez o trabalho dela, muito bem feito. Acho que todos, a grande maioria dos provedores de telecom apoiam o modelo que foi desenhado pela Anatel, que a gente precisa ter uma resposta do outro lado. E isso já passou já do tempo, né? Está caindo de maduro a gente ter essa regulamentação para ter um ambiente também que seja propício a gente fazer investimentos consistentes e deem retorno para a gente numa organização daquilo que eu considero como oxigênio para o ISP, que são os postos. Agora, um aspecto que você não abordou, mas que outros provedores regionais têm abordagens diferentes, é a questão do mercado móvel. A Lares hoje não tem dado ênfase nesse mercado, ou pelo menos aparentemente não está com uma estratégia focada nisso. Qual que é a tua visão sobre o mercado móvel? Olha, hoje, né, e é importante frisar o hoje, pode ser que isso mude. No dia de amanhã ninguém sabe. Pode ser isso que mude, dado condições de mercado, condições de ter um MVNO que tenha realmente rentabilidade. Nós, na Lares, nós não enxergamos esse business como um business essencial que vai agregar valor para o nosso cliente. O cliente, quando ele faz uma escolha pela banda larga, ele escolhe pela banda larga, ele não escolhe porque ele tem um acesso móvel com determinada empresa ou não. Pode ser que depois você use isso para fazer cross-selling, mas nós temos feito pesquisas dentro da nossa base, pesquisas com prospects, e nós não enxergamos que, número um, que isso é uma necessidade absoluta, e número dois, que é fazendo as contas, e aí do lado econômico e financeiro, não é uma margem que faça sentido para a gente. Porque mesmo eu fazendo um cross-selling, o que eu teria que fazer para dar subsídio para o móvel, eu teria que reduzir a minha banda larga, que é meu core business. Nós não temos uma infraestrutura como as grandes têm, do móvel e da fixa, onde em muitas áreas do móvel isso já está depreciado, eles conseguem fazer preços muito mais competitivos. Então, é uma questão de competitividade. Nós acreditamos que tem outras frentes de negócio que são muito mais rentáveis e que está muito mais correlacionada com a nossa capacidade de entregar conectividade com serviços digitais que tenham uma margem melhor e que façam mais sentido para o nosso cliente. Como é o caso do B2B. Caso do B2B.
caso do streaming, recentemente, vocês acompanharam, nós fizemos o lançamento do Alaris Play, que é um conceito super interessante, onde nós temos canais lineares, temos vários parceiros ali de conteúdo dentro de um ambiente onde praticamente você tem quase todos os streamings ali, além dos canais abertos, né? Então, acho que gera um conceito muito interessante de double play, vamos dizer assim, que é a banda larga mais o streaming, de entretenimento. Esses são exemplos que a gente está seguindo. Então, soluções inteligentes dentro do B2B é um outro aspecto importante que exige muita disponibilização de capital, né? Porque são projetos onde você tem que investir um CAPEX importante para levar a conectividade e os serviços de valor agregado, de segurança, de reconhecimento de pessoas facial para dentro dos condomínios, de facilidade digital dentro dos condomínios. Agora, falando um pouco do cenário macroeconômico, falando do cenário de Brasil hoje, qual que é a tua avaliação com relação ao momento econômico que o Brasil vive? A gente está talvez um nível histórico de desemprego mais baixo, mas ao mesmo tempo ainda a renda é bastante apertada. Parece que isso não se reflete na economia como se esperaria. Qual que é a tua avaliação hoje? Como que isso está impactando os negócios da Larissa? Eu te diria que assim, os nossos investimentos, nós não fizemos nenhum corte de investimento, pelo contrário, sim, a gente tem aumentado ali gradativamente os nossos investimentos, mas exige que você, quando faça a alocação do capital, você faça isso de uma maneira muito precisa. As análises financeiras têm que ser muito mais consistentes, têm que ser muito mais detalhadas, porque Selic alta, inflação alta, e apesar de você ter um desemprego que está caindo, a gente vê também uma inadimplência aumentando. Então é um pouco contra-intuitivo, mas é a realidade que a gente tem, né? Todos os meses a gente está vendo notícias de inadimplência de todos os segmentos aumentando mês a mês aí no Brasil. Então, Selic alta, inflação alta e inadimplência, você tem que ser muito, muito assertivo na forma com que você faz o seu investimento. Isso não significa que a gente não vai fazer, nós vamos fazer, mas de uma forma muito mais detalhada e que o momento exige. Churn hoje é o principal inimigo da indústria, você diria? Eu acho que o churn ele é relativo. Se você presta um bom serviço, provavelmente o teu churn vai ser melhor do que os teus competidores. Eu te diria que o churn está muito relacionado também com essa questão da informalidade. Se você compete com provedores que não são formais, que não pagam impostos, que não pagam POS, que não pagam CLT, o preço dele não tem compromisso assim, com a realidade. Exatamente, exatamente. Nós não vamos fazer guerra de preço, isso eu já comentei desde a primeira entrevista que eu dei para você. Acho que esse não é o caminho de rentabilidade. Então, o que a gente busca é esse ambiente competitivo e esse arcabouço regulatório que dê as condições para que a gente continue fazendo os investimentos que são necessários para poder prestar um bom serviço. E prestar um bom serviço é determinante no churn. É determinante. Se você entrega uma boa qualidade de internet, se você consegue atender o teu cliente no call center ou no seu app de uma maneira adequada, que o cliente se sinta acolhido, se você tem as nossas lojas disponíveis para os nossos clientes irem lá e tirar dúvidas, também serem atendidos, que é uma decisão estratégica nossa, de deixar as lojas próximas dos nossos clientes, né? A gente tem hoje mais de 120 lojas, para você ter uma ideia, distribuídas nas nossas cidades. Então, é um negócio super importante. Ter uma estrutura de manutenção, porque a gente sabe que, pelo fato da nossa rede ser uma rede aérea, a gente está muito mais sensível a qualquer evento de tempo ou também a problemas de fogo, problemas de caminhão batendo no poste. Então a gente tem vandalismo, né? Vandalismo também, esse é outro aspecto super relevante. Roubo de fios, de equipamentos. Exato. Então, esses aspectos são aspectos que a gente tem que olhar de uma forma muito mais detalhada para que a gente consiga entregar um serviço de qualidade que cada vez aumente mais. Porque essa é a realidade. Não adianta a gente fugir dela. Eu nunca vi um cliente, e acho que você também não, que fala o seguinte: eu quero menos qualidade.
Não tem. Nem que quer uma coisa mais cara, não. Exatamente. Nem mais cara e nem com menos qualidade. Então, é natural. Para você manter a sua competitividade, você tem que prestar um bom serviço. E aí, prestando um bom serviço, obviamente, o teu churn vai estar muito mais controlado. Maravilha. Denis, te agradeço mais uma vez o bate-papo, por atualizar a gente com essas informações. Claro que você continuará frequentando aqui o nosso podcast. Obrigado, Samuca, mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês e com a audiência seleta que você tem. Muito obrigado, gente. Mais uma vez agradeço a audiência de vocês. Ficamos por aqui. Em breve a gente volta com outro programa para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.